Bom, e para conversar sobre a situação política do nosso município, eu recebo hoje aqui na bancada do Jornal Diário o vereador Cláudio Melo, do Partido dos Trabalhadores, e o doutor Antônio Carlos Biscay. Tenho o prazer de receber novamente aqui na nossa bancada. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês hoje. Eu quero começar perguntando ao Cláudio, né, Cláudio? A participação do doutor Antônio Carlos Biscay nesse momento é importante, até por um posicionamento anterior, né, de apoio ao governo que aí está. É importante que o Antônio Carlos Biscay venha aqui hoje falar, né, do que aconteceu nessa trajetória. É mais ou menos por aí, Cláudio? Anderson, primeiro agradecer o convite, e para mim é sempre um prazer e uma honra estar ao lado do Dr. Biscay. O Dr. Biscay, que é um parceiro da nossa cidade há muito tempo, né, sempre trabalhou nos seus mandatos pensando na nossa cidade, sempre dedicou parte do seu trabalho ao nosso município. Ele, desde a tragédia, desde o início, né, ele tem dialogado conosco de tudo que vem acontecendo, está ciente de tudo que está acontecendo, mas em virtude da própria agenda dele, do seu trabalho, ele não tinha tido ainda a oportunidade de vir aqui pessoalmente externar o que eu pessoalmente já tinha conhecimento. Então, o Dr. Biscay apoiou, né, esse projeto de transformar a nossa cidade, né, em 2008. Nós conversamos com ele, era um projeto onde a sociedade teresopolitana se uniu para virar uma página e derrotar grupos políticos que fizeram mal à nossa cidade. Mas, lamentavelmente, o nosso apoio e o nosso projeto está sendo desvirtuado, né, por falta de compromisso do atual prefeito. Então, eu lamento. E hoje é uma oportunidade que a sociedade vai ter de ouvir um pouquinho do Dr. Biscay, porque o nosso intuito sempre foi ajudar o município, né? E naquele momento nós entendíamos que realmente a candidatura do Partido dos Trabalhadores do prefeito Jorge Mário era a melhor opção para o nosso município, né? Não só foram 41 mil teresopolitanos que confirmaram essa opção. Então, hoje a gente lamenta tudo que está acontecendo, ainda mais depois dessa tragédia que o município passou. E a gente precisa estar dando continuidade aos nossos trabalhos de apuração, de investigação, para que a gente consiga virar essa página do município, porque as pessoas continuam sofrendo, né? A gente sabe que o município, o poder executivo, tem deixado a desejar no atendimento às vítimas, e isso nos preocupa. A gente teve audiência pública essa semana na Câmara e a gente viu lá casos assim que realmente nos entristecem, mas estamos como parlamentar, como vereador, cobrando as ações que precisam ser tomadas pelo Poder Executivo. Doutor Biscay, primeiro eu quero agradecer a presença do senhor aqui novamente na nossa bancada. E é importante, né, ter uma opinião do senhor a respeito do que está acontecendo na cidade e também a visão que as pessoas, né, no âmbito nacional e estadual estão tendo do nosso município. Qual é a percepção fora do município de Teresópolis do que está acontecendo atualmente na nossa cidade? Eu, em primeiro lugar, também quero agradecer essa oportunidade de estar novamente aqui com você, Anderson, e com os amigos da nossa Teresópolis. Quero dizer que o meu compromisso de vida sempre foi o compromisso com a ética. 30 anos no Ministério Público e praticamente 10 anos no exercício do mandato parlamentar federal, mantendo essa linha. E, evidentemente, que por tudo isso, eu nunca concordaria com desvios de conduta daqueles que se tem conhecimento que estariam ocorrendo aqui em Teresópolis. A visão que se tem de fora de Teresópolis é de que realmente o quadro político aqui está se agravando de várias maneiras. Quer dizer, e isso teve um toque ainda de maior gravidade quando a tragédia do início do ano se abateu sobre a cidade. Então, por tudo isso, o que eu particularmente acho que a sociedade em Teresópolis e todos esperam que os fatos sejam apurados com absoluto rigor. É isso que se pretende. Eu não tenho dúvida de que o Ministério Público Federal já está investigando os desvios de conduta, o Ministério Público Estadual da mesma maneira, e é isso que toda a mobilização da sociedade espera.
E você sempre tem percebido de fora dados aí que os entristecem ainda mais. Até na questão do não pagamento de precatórios, Teresópolis ocupa o primeiro lugar entre todos os municípios do estado. Então, é lamentável que esse quadro todo esteja acontecendo. E a minha presença aqui também é para, mais uma vez, manifestar meu apoio ao Cláudio Mello, que para mim é uma referência na atuação do seu mandato parlamentar municipal, e também fazer um agradecimento público, que a minha participação, minha única indicação foi o capitão Laete, que foi secretário de Segurança, e creio que ele também honrou, dignificou a Secretaria de Segurança no período em que a exerceu. Então é isso. Eu continuarei sempre um amigo de Teresópolis em qualquer lugar que esteja, preocupado com os rumos que a Prefeitura Municipal tem tomado, mas na esperança de que isso possa ter um fim. Não é? Que o quadro mude, é isso que se espera. Agora, Cláudio, nós discutimos muito tempo durante a gestão atual a questão da transparência, né? Não é uma discussão local, uma discussão nacional, a exigência da transparência nos gastos públicos, né? Hoje nós temos muitas formas legais de que essa transparência seja uma realidade, mas existem também alguns mecanismos que ferem essa transparência dos gastos públicos, do que é investido, do dinheiro da população efetivamente. E nós tivemos, na noite de ontem, na Câmara Municipal, infelizmente, um exemplo desse desvio da transparência. Digamos que seja algo a se tornar ilícito, mas um desvio dessa transparência, não tornar público, que é a questão de um diário oficial próprio do município, que nós já debatimos aqui no Jornal Diário, através das páginas do Diário de Teresópolis, de que esse é um instrumento historicamente, né, implantado em algumas cidades e que não tem dado certo. Você se mostrou contrário a essa decisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e gostaria depois que o Biscay também falasse a respeito dessa falta de transparência, desse caminho à não transparência dos gastos. Anderson, eu ontem no plenário me pronunciei, primeiro que chegou o projeto em caráter de urgência urgentíssima, com dispensa de parecer, sessão extraordinária. Então, eu não entendi essa pressa. Né? Alguns vereadores nos bastidores falando que reduziria o custo, só que isso não estava claro no projeto. E quando eu fui ler o projeto, eu vi que, na verdade, não seria mais diário oficial, seria semanário oficial, né? Que não sairia diariamente, o que dificulta o acompanhamento, a fiscalização para nós, vereadores, e para a sociedade. Eu acho isso um retrocesso, acho muito ruim isso para o nosso município, ainda mais num momento de calamidade pública, onde todos os atos administrativos devem ser transparentes e muito transparentes. É igual a história da mulher de César. Não basta ser honesta, precisa parecer honesta. E nesse momento, onde há recursos doados, há recursos estaduais e federais, onde se tenta recuperar a autoestima da cidade, o mínimo que a população e contribuinte exige é transparência nos gastos do dinheiro público. E eu lamento que essa decisão tenha sido aprovada na Câmara ontem. Então, e sem falar de outras questões que eu já tive a oportunidade de falar, eu estou aguardando agora, eu requeri também o relatório de diárias viagens de todos os secretários, vice-prefeito e prefeito nesses 2 anos, e isso já deveria estar no site. Nós temos uma lei que obriga os órgãos públicos a prestarem esse esclarecimento ao contribuinte, e a sociedade nos dias de hoje não tolera mais essa prática. Então, o mínimo que se exige é transparência, e isso é que a gente vai continuar batalhando e lutando para que seja transparente não só a Câmara Municipal. Eu também cobro que no site da Câmara nós tenhamos informações contábeis, aquele site que custou R$ 78 mil da última gestão, e que não informa nada de área de vereador, quem viajou, quem não viajou, e isso é um direito do contribuinte saber. Esses instrumentos de transparência, eles precisam ser aprimorados, né? E não suplantados por interesses. É mais ou menos o que acontece nesse caso específico? Eu creio que sim, que os princípios aí da transparência, publicidade e moralidade são princípios básicos da administração pública. Então é muito estranho que isso aconteça, já que o diário tradicionalmente sempre foi o diário oficial, em um momento em que está exercendo um jornalismo livre, democrático, procurando informar. Quer dizer, uma proposta como essa encaminhada e aprovada,
isso revela retaliação à liberdade de imprensa, eu não tenho dúvida disso. Até por esse aspecto também é condenável uma atitude como essa. Agora, vamos falar um pouco das perspectivas, né, Cláudio? A gente tem uma população realmente descrente com as ações públicas, a gente tem uma população necessitando desse braço do poder público cada vez mais, mas tem sido percebido, principalmente em nossas reportagens, que essa população tem tido que resolver os problemas sozinho. A partir de agora, Cláudio, o que precisa ser feito efetivamente para que as ações de reconstrução da cidade sejam uma realidade, não mais um projeto? Projetos, a cidade já tem bastante, mas realizações tem poucas. Eu queria que você falasse um pouco do que pode vir pela frente e o Antônio Carlos Biscay, eu queria que você falasse um pouco também do que a esfera estadual pode ajudar nesse sentido, em uma espécie de intervenção. Na verdade, Anderson, eu acho que a mobilização social nesse momento é fundamental, né? Eu acho que a sociedade deve continuar mobilizada, deve continuar cobrando a Câmara de Vereadores, cobrar o Poder Executivo, recorrer às instituições republicanas, né? O Ministério Público, a Defensoria, fazendo valer o seu direito, né? Eu citei um caso no plenário da Câmara que eu fui procurado por uma moradora do Caleme, uma senhora empregada doméstica que saiu da sua residência no primeiro dia da tragédia com a sua mãe e com a sua filha. Ela saiu, a casa foi interditada e em seguida ela conseguiu aluguel social, alugou um imóvel e já está há 2 meses recomeçando a sua vida, né? E ela foi surpreendida por um convite da Defesa Civil dizendo que ela perderia o aluguel social porque a casa dela foi desinterditada e apresentaram um papel para ela, só que não há um laudo de engenheiro, só um papel dizendo que ela teria que voltar. A filha dela começou a chorar, a mãe não quer voltar, se sentem inseguras, estão traumatizadas porque viram vários vizinhos morrendo e na verdade, isso é muito ruim. Então, eu citei esse caso concreto na audiência pública e parece que nós vamos conseguir solucionar, porque nós estamos lidando com pessoas. Então, não pode ser só a questão fria dos números ou da burocracia. Então, nós temos que avaliar cada situação e, mais do que isso, se colocar à disposição da população. Eu acho que é o mínimo que nós, enquanto homens públicos, podemos fazer. E cobrar, eu, enquanto vereador, cobrar cada vez mais que o Executivo fale menos e faça mais. Pois é, doutor Biscay, nós temos percebido que a burocracia tem atrapalhado em muito essa questão social, que o Cláudio citou bem. Como superar essa questão burocrática, que é uma questão necessária? Mas desde o primeiro momento, as autoridades federais deram apoio a Teresópolis na tragédia. A presidenta da República, ministros de Estado aqui estiveram. Eu não tenho dúvida também de que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, o secretário Rodrigo Neves, apoiou em todos os sentidos, comparecendo aqui os abrigos naquele momento de tragédia. O papel do Ministério Público foi importantíssimo de identificação de vítimas. Então, isso tudo foi feito. Agora, os entraves burocráticos, eles têm que ser superados com uma gestão municipal correta, com lisura na administração pública. Eu acho que isso pode ser superado para que os efeitos dessa tragédia sejam mais rapidamente solucionados, eu não tenho dúvida. E com absoluta lisura, porque não se pode, seria abominável que os recursos de natureza federal do Estado, de contribuições espontâneas, contas foram abertas e a sociedade se mobilizou, que esses recursos de alguma maneira sejam desviados ou não tenham uma aplicação correta. E então é isso, quer dizer, superar os entraves burocráticos e exigir uma permanente e perfeita fiscalização, seja pela CGU, Tribunal de Contas e pelo Ministério Público Federal e Estadual. Agora, Cláudio, a questão do aluguel social e das novas moradias, né? A gente acredita que a Câmara tem um papel fundamental nesse momento para acompanhar tanto a construção dessas novas casas populares quanto essa liberação do aluguel social. Sobre essas duas questões, o aluguel social, existem 2 listas, né, uma estadual e uma municipal, que não tem uma comunicação. Então, é possível que exista até a duplicidade de aluguéis sendo pagos hoje. Como a Câmara vê essa questão do aluguel social? E a outra questão que eu lhe pergunto, a infraestrutura que vai ser criada com essas novas casas populares. Como garantir que seja uma estrutura digna para aquela população que vá para lá? Anderson, na verdade é o seguinte, a questão do aluguel social, em todas as sessões da Câmara, eu tenho cobrado
uma promessa do prefeito, que foi que o orçamento municipal iria participar com pagamento de 1.000 aluguéis sociais, uma vez que o governo federal repassou para o Estado 2.500 aluguéis sociais. E a contrapartida do município, lamentavelmente, não atingiu ainda 1.000 aluguéis sociais. A gente sabe que está em torno de 300 ou 400 aluguéis sociais, o que é muito pouco, porque todos os dias eu recebo pessoas dizendo que está com a casa interditada e estão sem receber o aluguel social. Sim. Então, essa audiência pública que aconteceu essa semana, ela foi boa porque nos esclareceu algumas questões. Existe uma equipe do governo do Estado, que está aqui em Teresópolis, cuidando também dessa questão dos aluguéis sociais. E existe informações contraditórias nessa questão. Um secretário fala de um quantitativo, o outro secretário fala de outro. Então, o que nós estamos evidenciando é falta de organização. Sim. Eu acho que o governo do Estado fez a parte dele, está cumprindo com a parte, mas o município precisa fazer o dever de casa. Porque até para solicitar o maior número de pagamentos de aluguéis sociais, é fundamental que o município pague os seus 1.000 aluguéis sociais, que foi prometido pelo prefeito, para que possa, se tiver necessidade, pedir um aporte maior ao Estado ou ao governo federal para atender a demanda que existe no município. Em relação às casas, a gente sabe que houve uma incompetência na questão da desapropriação de algumas áreas, o que atrasou, nós já estamos há mais de 4 meses da tragédia e lamentavelmente, esse processo está muito atrasado, as pessoas estão aflitas, mesmo porque os recursos que foram destinados pelo governo federal garantem 12 meses de aluguel social, e com certeza será necessário mais um aporte do governo federal, porque a gente acredita que essas casas não estejam prontas daqui a 8 meses. Então, eu vejo com esperança, estou atento a isso, tenho acompanhado. Agora, é fundamental que o governo do Estado chame para si a responsabilidade, e parece que é o governo do Estado responsável pela construção, e aí me dá um pouco mais de esperança, porque no município eu estou sentindo que há uma falta de organização nas ações municipais. Agora, doutor Biscay, a população tem um papel importante nesse momento de fiscalização também. Nós tivemos alguns exemplos no caso do Morro do Bumba, também de Angra, em que o pós-tragédia precisou desse acompanhamento da sociedade. Você acredita que a sociedade teresopolitana tem dado essa resposta? Eu tenho acompanhado de longe, mas eu creio que sim. Eu acho que essa mobilização, ela tem sido feita, mobilização pública, ela tem sido, dela tem participado os mais diversos segmentos, quer dizer, não é? É a sociedade, são os empresários, as igrejas todas. Então, é fundamental que essa mobilização prossiga, porque se os gestores municipais não estão cumprindo adequadamente as suas obrigações, é fundamental que essa fiscalização e essa mobilização persista. Bom, Cláudio, para finalizar, gostaria que você deixasse suas considerações finais, bem como o doutor Biscay também. Não, é só agradecer a oportunidade, dizer que para mim é sempre uma honra participar aqui do jornal e ainda mais ao lado do doutor Biscay, um parceiro, um companheiro de luta, que tem compromisso com a boa política, com o bem comum, e que sempre foi uma referência na nossa militância. Então, a gente agradece essa parceria e vamos estar acompanhando, inclusive, tudo que ele mandou para o município, a central de monitoramento, que lamentavelmente ainda não foi instalada, a conquista do PRONASSE, para a gente foi muito importante, o Justiça Comunitária também, que está sendo instalado na Quinta Lebrão, e o doutor Biscay, que agora está trabalhando com as UPPs, está adquirindo realmente aí uma experiência nessa área que com certeza poderá render frutos para o nosso município no futuro. Então, é só dizer da nossa satisfação, mas dizer da nossa disposição ainda maior de fazer valer o nosso mandato em busca do bem comum e da boa política. Eu também agradeço e confirmo meu compromisso com Teresópolis. Sempre tive, nos mandatos parlamentares que exerci, eu sempre disse, sou deputado federal do Rio de Janeiro, mas são poucos os municípios com os quais eu tenho uma afinidade, um apreço e uma vinculação. E sempre me referia Niterói e Teresópolis. E creio que sempre procurei cumprir esse compromisso que assumi.
e estarei sempre ao lado das boas causas da cidade, para que Teresópolis seja uma cidade aprazível, uma cidade linda, uma cidade em que todos os cidadãos e cidadãs possam conviver de forma harmônica e que não existam desvios de conduta, nem denúncias de corrupção ou de tragédias como essa. Obrigado pela presença de vocês. Bom, e esta edição do Jornal Diário fica por aqui. Lembrando que neste fim de semana tem um resumo especial da semana, tudo o que aconteceu em Teresópolis, aqui na Diário TV. Nós estamos de volta com mais uma edição do Jornal Diário inédita na segunda-feira. Até lá.